Aqui o meu papel vai ser mostrar-vos o que é o Shua. No fundo, é dar-vos aqui um bocadinho a ideia. Eu penso que a maioria das pessoas não tem bem esta noção, tirando aqueles que cá trabalhamos e que vivemos isto diariamente e que percebemos a dificuldade que é e os desafios que temos para superar. Bom, então olhando para o mapa, este é o mapa da região do Algarve, e podem ver naquelas bolinhas todas que ali temos, tudo aquilo é Shua. Começa na ponta mais à vossa esquerda, com o Hospital das Terras do Infante, e que também tem a Sub de Lagos lá, a Unidade Hospitalar de Portimão, o Serviço de Urgência Básico de Albufeira, o Serviço de Urgência Básico do Olé, que também integra a Unidade de Convalescença com 20 camas, a Unidade Hospitalar de Faro, o CMR, Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, e o Serviço de Urgência Básico de Vila Real. Portanto, nós temos 666 camas em Faro, 319 em Portimão, 40 no Hospital das Terras do Infante e temos aquelas 20 camas de convalescença. Dar-vos a ideia que o nosso orçamento de 2022 foi mais ou menos 283 milhões de euros, sendo que já tínhamos um déficit de 5% só para garantir a operação. Não estamos a falar de dívida, estamos a falar só de operação. Também para vos dar uma ideia do que é isto e do que é manter estas portas de urgência abertas, como vocês veem, que é um desafio. Nós temos 10 portas de urgência abertas diariamente, 365 dias no ano, ou pelo menos gostaríamos que tivessem sempre 365 dias no ano. E veem ali que a Sub de Lagos atende, no mês de dezembro, atendeu 2.482 doentes, da Albufeira 3.222, Lolé 3.790, Vila Real de Santo António 2.159, o Serviço de Urgência Polivalente Faro 6.146, Portimão 4.622, Serviço de Urgência de Pediatria de Faro 2.787, de Portimão 2.237, Obstetrícia de Faro 938 e Portimão 385. Claro que aqui estão refletidas as questões que toda a gente tem visto e acompanhado, do abre e fecha das maternidades, que no nosso caso tem muito a ver com a nossa falta de pediatras para garantir o normal funcionamento dos blocos de partos, o que nos implica que, não havendo pediatras 2 dias, por exemplo, não havendo pediatras ao fim de semana, nós temos que fechar o bloco de partos a partir de quinta-feira, não é? Porque não temos quem dê alta às crianças, não é? Portanto, logo isto tem aqui alguns constrangimentos que vocês percebem que são importantes. Mas a questão é que nós temos que nos manter abertos. Porquê? Porque nós damos resposta ao Baixo Alentejo e ao litoral alentejano. E, como é óbvio, nós aproveitamos sempre as oportunidades, cada vez que temos alguma dificuldade, é com eles que falamos, porque são os que estão mais próximos, e muitas vezes o litoral alentejano nos tem ajudado, prescindindo do seu pediatra, para que nós possamos manter a nossa maternidade de Portimão aberta e dar resposta à região. E, portanto, esta articulação entre as diferentes unidades mais próximas, esta é a nossa rede mais próxima, tentamos ajudar-nos nas dificuldades que todos temos. Eles têm falta de recursos, nós também, mas tentamos ainda assim articular-nos para conseguir o melhor. As classificações dos hospitais e que vocês conhecem por grupos. Eu pus isto aqui só para vos dar aqui nota de uma questão, que é: será esta a melhor classificação, a definição para os hospitais? Faz isto sentido? Os grupos que lá estão? Temos nós alguma coisa a ver com o hospital que está juntamente com os nossos grupos? Que os outros hospitais estão no nosso grupo? A distância ao hospital mais próximo será a característica importante? Será a capacidade de transporte em tempo útil? Será a população que servimos? Porque nós estamos dimensionados por uma população residente de 450 mil habitantes. Bom, mas agora vou-vos mostrar o desafio. É que a população não residente, isto é a comparação entre 2009 e 2019, como podem ver, na maioria do nosso ano, a população não residente já chega quase às 800 mil pessoas. 800 mil pessoas. Não estou a falar no pico do verão, estou a falar numa grande parte do ano. E a estas acrescem os residentes, que são 450 mil. Portanto, se juntarmos isto, nós servimos mais de 1 milhão de pessoas normalmente, fora o pico do verão, onde este só para mais 1 milhão e 200 mil pessoas que não são da região. E esta é a resposta que nós temos de dar com as mesmas pessoas para as quais estamos dimensionados para servir 450 mil, com todas estas restrições que temos. Isto tem sido o aumento do volume, e, portanto, isto mostrar são dados do turismo de Portugal, portanto, nós não temos outra fonte, e são os dados mais atualizados, são a 2019, até porque depois houve a pandemia e os dados, como imaginam, foram diferentes, embora que aqui no Algarve não diminuiu muito, porque tivemos muita gente não residente que veio para cá trabalhar durante a pandemia, fazer o seu confinamento, portanto, e temos muitos não residentes que também preferem ser cá tratados.
E este tem sido o panorama ao longo dos tempos, sempre de aumento. Portanto, não há a tendência para diminuir. O que é bom para a região, não é? Obviamente, não é bom para o país, mas depois tem estes constrangimentos a nível da saúde, que também é um garante para que este turismo se possa manter e até aumentar, é termos uma boa saúde. Em relação a distâncias, peço desculpa que tenha ali um erro no título. Estas distâncias que nós temos aqui, pois o Algarve dista de uma ponta à outra mais ou menos 170 km, mas estes 170 km não são muito fáceis de fazer, como vocês veem, porque se pensarmos em transportes públicos, na maioria deles temos muita dificuldade em chegar ao hospital mais próximo. Okay? Muitas vezes de Portimão ou Faro, podem ver ali que há alguns trajetos que podem demorar 4 a 5 horas para conseguirmos fazer. E estamos a falar de um trajeto, em termos de quilómetros, não muito grande. De carro um bocadinho menos, mas a população, também temos uma população, sobretudo a do interior, muito mais envelhecida, com menos capacidade de transporte e com menos apoio familiar, o que quer dizer que podem imaginar que temos muita necessidade de transporte para os doentes poderem chegar aos hospitais. Portanto, logo esta é mais uma diferença de outros hospitais que estão noutros locais. Então, nos nossos custos de produção, o que é que tem impacto? Tem impacto o quadro pessoal, que é mais reduzido, portanto, logo aumenta-nos a necessidade de prestadores de serviço, porque temos que garantir os serviços todos para os quais temos aberto. Depois, temos especificidades, nomeadamente as SUBs, portanto, os serviços de urgência básico, que têm, sobretudo, colegas de clínica geral, que não são propriamente, habitualmente, não estão nos quadros hospitalares, mas que nos garantem aquelas portas abertas que vocês viram, com um volume de doentes muito considerável. A dificuldade do transporte dos doentes, o que aumenta a despesa com os transportes. No verão, torna as evacuações impossíveis, porque, como devem imaginar, esta também é uma zona de alto risco para os incêndios e, portanto, a partir da altura que começam os alertas vermelhos, os bombeiros não fazem transportes, não nos ajudam nos transportes, porque estão todos resguardados para os incêndios e, portanto, não fazem esse transporte. E, portanto, um transporte que são 300 km, que seriam 3 horas, no verão podem ser mais de 2 dias até conseguirmos que uma ambulância possa levar este doente, ou se o doente tiver condições, terá que ir então de helicóptero. Estas 10 portas de urgência abertas, 365 dias no ano, claro que nos aumentam muito a necessidade de recursos, como imaginam, e a população estrangeira residente e não residente que opta por ser tratada cá, nomeadamente doentes oncológicos, doentes com doenças autoimunes e que querem ser tratados cá, têm esse direito de poder ser tratados cá, mas que nós nunca sabemos quantos vão ser no próximo ano. Portanto, fazer um orçamento com esta perspectiva é sempre um desafio. Não é? Nós não sabemos se vão aparecer mais 20, mais 1000, mais 10.000, não sabemos. E ainda assim nós teremos que os tratar, obviamente, que essa é a nossa função. A dificuldade na fixação do pessoal. Bom, o Algarve tem um custo de vida mais elevado, toda a gente sabe disso. No verão, então, muitos certamente já experienciaram isso. Temos uma grande dificuldade na habitação. Temos também muita gente que não é da região e quando vem para cá não tem apoio familiar, e essa é uma questão importante. O vencimento é semelhante a qualquer parte do país, e mais, as pessoas às vezes esquecem-se que os nossos profissionais aqui são portugueses, na maioria, são portugueses, como os outros. Estão integrados na sociedade, portanto os seus filhos andam nas escolas portuguesas e, portanto, o calendário escolar é o mesmo dos outros. E, portanto, é interessante nós vermos quando as pessoas dizem como é que é possível, está tudo de férias e as pessoas não vão para o Algarve e não há cuidados de saúde no Algarve no verão porque deixam ir as pessoas de férias. Pá, eu, salvo assim o melhor entendimento, eu acho que os nossos profissionais têm o mesmo direito ao gozo de férias em julho e agosto que os outros. Não é porque vivem no Algarve que são diferentes. Gente, no Algarve as escolas não fazem férias em novembro e dezembro. Portanto, as pessoas têm que estar com os seus filhos, têm direito às suas férias. Ainda assim, grande parte dos nossos profissionais não tira férias, ou seja, o seu período maior de férias não é nestas alturas, para tentarmos garantir aqui o mínimo funcionamento. Mas é um desafio muito grande, porque nós servimos 450.000, mais os 600.000 que cá estão, e depois ainda vem mais 1.200.000 quando é na altura do pico do verão. E nós somos os mesmos, cá estamos, mais com aqueles que têm que ir de férias. Pronto. A pouca diversidade da oferta profissional, isto quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo as pessoas que vêm para cá, se não forem ambos profissionais de saúde, não é, no casal, há pouca oferta. Portanto, aqui a oferta de emprego é sobretudo turismo, e depois a área da saúde, um outro serviço.
E isto também faz com que as pessoas também tenham alguma dificuldade de se fixar cá. Porquê? Nem sempre as pessoas são as duas da área da saúde, nem sempre há um emprego para o cônjuge que o mantenha também com alguma satisfação profissional. E as pessoas não têm que abdicar da sua vida profissional, um a favor do outro, não é? Seja lá ele qual for. E, portanto, também aqui nos põe alguma dificuldade. Agora, falando em números. Números profissionais. Bom, os nossos profissionais têm aumentado, o nosso quadro de profissionais tem aumentado ao longo dos últimos anos, como vem ali. Se é suficiente? Não, não é suficiente. Nós temos sempre um grande déficit de profissionais, até porque o quadro está dimensionado para um hospital como se nós estivéssemos todos no mesmo sítio, e não estamos. Não é? Só as duas unidades hospitalares principais estão distantes entre si quase cerca de 70 km. Portanto, aproveitar os profissionais de um lado para o outro é uma coisa que nós fazemos algumas vezes, mas não é prática, nem é prático fazê-lo. Portanto, obriga-nos muitas vezes a ter aqui duplicação de profissionais para podermos garantir a operação. Ainda assim, obviamente, temos aqui uma situação que também é algo desafiadora, que é, nós vamos tendo, por um lado, em algumas categorias profissionais, vamos tendo gente jovem. O que é que acontece com as pessoas mais jovens? Estão na sua altura, na sua idade reprodutiva, portanto, têm uma série de ausências devido a licenças de maternidade e bem, não é? E devidas, mas que obrigam aqui a um desafio de substituição, ou seja, nós entram 100 e quase simultaneamente também são 100 que estamos a substituir porque saíram nas licenças. Portanto, não deixa de ser um desafio, embora que seja um bom desafio, porque as pessoas novas fazem-nos muita falta nas instituições, mas temos sempre que contar com estas substituições. Em relação à atividade, e pensando que, pronto, tal como o doutor falou ao início, disse que nós só somos notícia pelas coisas más, não é? Mas vamos fazendo algumas coisas boas, não é? Portanto, apesar de tudo, não é tudo mau, e dentro daquilo que é a nossa atividade, eu penso que nós temos vindo a melhorar a oferta que temos. Ainda podemos fazer mais, obviamente, podemos sempre fazer mais, podemos sempre fazer melhor, e é isso que tentamos sempre, mas, por exemplo, na atividade cirúrgica, se olharmos para o número total de cirurgias que temos vindo a fazer, desde 2019, 2022 foi, sem dúvida, um ano do maior número de cirurgias, com uma situação que, para mim, me agrada particularmente, que é o grande aumento, sobretudo nas cirurgias de ambulatório. E adicional porque também este foi um projeto que foi iniciado neste Conselho, foi uma iniciativa da nossa vogal financeira que apostou muito na internalização daquilo que é a produção cirúrgica e que criámos mecanismos para, no fundo, reconhecer melhor financeiramente os nossos profissionais do que eles receberiam no exterior. E, portanto, este foi um projeto que nós iniciámos e que foi com muito gosto que vimos estes resultados e que vimos que realmente, se nós damos condições aos nossos, eles preferem ficar a fazê-lo dentro de casa. Depois, hospital-dia e número de doentes que tratamos em hospital-dia também, mesmo assim, superior a 2019. Os meios complementares de diagnóstico, podemos ver o aumento que tivemos em termos daqueles que foram realizados no hospital e por complementaridade, alguns que foram realizados no exterior foram diminuindo também face a 2019, e o número de consultas externas que podemos ver aqui também tem vindo sempre a aumentar. Eu acho que esta era a mensagem que vos queria passar, era que nós temos uma dificuldade adicional pelaquela distribuição que viram a nível regional, mas também temos coisas boas. Nós somos o único centro hospitalar da região, o que nos permite, com outra abertura, e nós temos vindo a fazer esse processo, de uma maior proximidade de cuidados, de integração de cuidados com os cuidados de saúde primários. Existem 3 ACEs na região e, portanto, é fácil nós podermos falar uns com os outros. Somos menos, portanto, falamos mais facilmente uns com os outros. E tentamos também que os nossos projetos sejam sempre mais vocacionados para a proximidade com o doente. Proximidade com o doente, de podermos até inclusive levar pessoas a fazer consultas, especialistas a fazer consultas na proximidade, naqueles sítios onde o transporte é mais difícil, onde as pessoas têm mais dificuldade em chegar cá, e é nosso desígnio que consigamos estender este projeto do CHU a mais proximidade, em breve, a mais regiões aqui do Algarve. E eu acho que a ideia é mostrar-vos que
temos déficit de coisas, temos sempre déficit orçamental, como todo os outros hospitais, mas temos profissionais de muita qualidade que, mesmo com todas as dificuldades, mesmo estando dimensionados para um número muito inferior do que aquele que nós temos na realidade que servir, mesmo com todos os constrangimentos de espaço, que neste momento é o nosso maior constrangimento, é o espaço, nós já não conseguimos crescer aqui, nós precisamos urgentemente deste hospital, há muito tempo do Hospital Central do Algarve, mas ainda assim não desistimos, continuamos e vamos modernizar, porque os equipamentos levam-se de um hospital para o outro e até lá nós vamos ter que tratar nestes hospitais os doentes que nos aparecerem, até o outro ser construído. E, portanto, o nosso desígnio é fazer o melhor que podemos, com o que temos, como sabemos, tentar criar aqui outras condições para os nossos profissionais, tentar alargar aqui algumas ofertas, nomeadamente das creches para os profissionais, em conjunto, obviamente, com outros profissionais das forças de segurança e da hotelaria que possam também ter as mesmas necessidades, mas pensar sempre na forma como podemos captar mais recursos, porque sem recursos é muito difícil, não é? E as pessoas já estão muito esgotadas, portanto estão a trabalhar no seu limite e nós precisamos de gente. E tentamos tudo, acordos aqui, colegas estrangeiros, colegas nacionais, portanto a nossa tentativa de contratação, no fundo, é para reforçar as equipas e este tem sido o nosso maior desafio, é conseguir reforçar equipas, sejam elas de que grupo seja, quer assistentes operacionais, enfermeiros, médicos, todos eles, temos tido muita dificuldade nesta captação de recursos, mas estamos em crer que com esta modernização, com estas novas ferramentas que se falam, ainda não vimos exatamente como é que vão ser na prática, como é que vão ser, mas podem ser ferramentas que nos podem ajudar a captar pelo menos mais recursos, assim esperamos, com esta autonomia e que os nossos profissionais, sobretudo, que com esta apresentação os nossos profissionais sejam valorizados por aquilo que fazem e que não estejamos sempre a ser criticados por aquilo que não fazemos, porque é tão mais aquilo que se faz, é tão mais a resposta que se dá para além daquilo que estamos dimensionados, que é muito injusto para quem cá está todos os dias só ouvir as críticas daquilo que não se faz e daquilo que não fazemos e que não temos, porque as pessoas que cá estão batalham muito e fazem o seu melhor para aumentar e para verem estes números que aqui estão, que ainda são melhores de 2019, e eu acho que isto é uma vitória dos nossos profissionais, da resiliência deles, da vontade e do espírito de sacrifício que têm tido, mas temos que os reforçar porque isto não pode continuar só a ser assim. E por isso, obrigada por terem vindo cá e darem a possibilidade de mostrar o que é realmente o Shua e o que são estes profissionais que nós temos a trabalhar connosco e que nos merecem toda a nossa admiração pelo trabalho que está aqui espelhado e, portanto, outro que não se vê nestes números. Obrigada a todos.